Continuando. Isso é continuação porque o assunto é longo. Você tem lá a escrituração fiscal e a escrituração contábil feito nos moldes da lei, da legislação. Não muda isso. Então, aí você ouve o que se ouve muito falar. A contabilidade hoje é moderna. Esse assunto é grande. A contabilidade hoje é moderna. Eu vou abrir um aspas para contar uma história. Lá no meu escritório, lá 10 anos atrás, em 2010, eu mandei o empregado, o boy, levar um livro para autenticar na Junta Comercial do Estado da Bahia, do SEB. E o rapaz chegou de volta com o livro, disse: ó Luiz, a Junta Comercial não autenticou porque falta um documento. Isso eu sabe, né, só Luiz? A contabilidade hoje é moderna. Isso me disse o rapaz, o boy. Eu olhei para ele, o que eu ia dizer a ele? O boy não tinha nem o primeiro grau completo, estava falando de contabilidade moderna. Tá bom, eu vou concordar com você. O que é que a menina, da pessoa da Junta Comercial disse? Disse que falta a demonstração de resultado do exercício. Tá, tudo bem, tá bom. Peguei uma caneta, um papel, já não digitava mais, nem batia na máquina, e redigi uma petição solicitando a autenticação do livro, fazendo uma exposição de motivos, e nessa exposição eu copiei toda a íntegra da Lei 10.406, o artigo 1179 a 1189. Nesse artigo só fala da obrigatoriedade de se entregar o balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. Portanto, não há necessidade de colocar demonstração de resultado do exercício. Você vai lá, entregue no balcão. Se ela não quiser aceitar, você me telefona que eu vou lá conversar com ela. E o rapaz chegou no balcão, a moça tentou ler, aí pegou o documento e levou para o setor jurídico. 5 minutos depois, ela retorna com a cópia da petição carimbada pela JUSEB e o livro também autenticado. Aquela petição serviu para mim como lei. Todas as vezes que eu mandava um livro para ser autenticado na JUSEB, eu mandava uma cópia daquela petição e nunca mais deixou de autenticar o livro. Tudo porque a moça lá falou que a contabilidade era moderna e ele também falou que a contabilidade é moderna. Como se contabilidade tivesse data de nascimento, tivesse registro de nascimento, para saber que ela nasceu em tal dia e nessa dia é velha ou é moderna. A gente pode falar de contabilidade lá do tempo da Pedra Lascada, porque a contabilidade não foi inventada por ninguém, ela foi descoberta. E por quem foi descoberta? Eu disse lá no tempo da Pedra Lascada. Não vou puxar esse assunto porque é muito complexo, mas deixa no ar e podem questionar que nós vamos explicar como é que se fazia a escrituração no tempo da Pedra Lascada, lá o Homem das Cavernas. Mas olha, o mundo vai evoluindo, passo a passo, ele evolui todos os dias. Então, a escrituração passou a ser feita na Fenícia, berço da civilização, no Egito e também logo depois em Roma. Mas ainda era partidas simples. Mas se sabia o que foi feito, porque a contabilidade não mente, não diz nada errado. Quem pode fazer errado são as pessoas, mas a contabilidade em si não tem como ser errada, mesmo porque se reflete em números, se reflete em matemática, não tem como sair errado. Então, vamos deixar a idade antiga também para trás e vamos passar para uma idade moderna. Vamos falar do século XV. No final do século XV, por volta de 1494, Lucas Paciolo descobriu o princípio das partidas fundamental da escrituração. O que diz isso? Princípio das partidas dobradas. Quer dizer, para cada débito há um crédito correspondente e vice-versa. Olha só. E aí ele pôde conceituar o que é devedor e credor. Então diz, devedor é todo aquele que recebe de alguém alguma coisa ou tem alguma coisa a pagar. Credor é todo aquele que paga alguma coisa ou tem alguma coisa a receber. Olha, isso já tem quase 600 anos. Hoje,
na idade digital, na era digital, quem é que faz escrituração contábil sem esse princípio? Como? Não tem como. Tem que utilizar esse princípio e esse conceito que já tem quase 600 anos. E onde está a modernidade da contabilidade? Que eu não sei até quanto, não soube quanto foi a modernidade da contabilidade. Então, o que é que a gente pode pensar? Os meios pelos quais se chega à contabilidade é que foram modificados. Por exemplo, a escrituração fiscal. No passado, era feita manuscrita. Não passou por processo nenhum de máquina. Foi diretamente para o processo eletrônico, sistema de computação. Já a escrituração contábil era feita manuscrita. Depois passou para processo de maquinizado, mecanizado e hoje é eletrônico. Então, olha só, não devemos confundir contabilidade com escrituração. Às vezes confunde isso. Escrituração no passado era chamada de arte, depois técnica, hoje é tecnologia. Vamos dar um exemplo da escrituração do livro diário. Como era que se escriturava o diário antigamente? Primeiro, o livro diário era autenticado em branco. Você tem um livro de 200 páginas que dá para 3 ou 4 anos de calendário. Ia na junta comercial, autenticava o livro, escriturava ele a partir do dia 2 de janeiro, porque o dia 1º é feriado. Então, de lá. Ele é cheio de colunas específicas para se colocar as contas, subcontas, enfim, tudo. Então, na primeira linha tinha lá o local de colocar o local, né? Salvador, 2 de janeiro de 2021. É a primeira linha. Na segunda linha você colocava a conta ou título. Na outra linha você colocava a primeira linha, conta devedora, a segunda, a conta credora. Eu vou explicar isso na primeira fórmula. Então, e também existe uma coluna para indicar que a conta credora é a preposição a. Então, toda a conta credora é precedida da preposição a. Então, nós temos lá a conta devedora, a conta credora, regida da preposição a, e, consequentemente, vem a subconta, depois o histórico. E no meio do histórico tinha outra coluna, que era a coluna da data. Digamos lá em cima você botou 2 de janeiro, não precisa mais botar Salvador, já bota só 3 de janeiro. Só botar só o dia e continuar o seu trabalho. Aí tinha uma outra coluna que era o folho do razão. Quer dizer, nessa coluna colocava-se o número da folha do razão. E no razão colocava-se o número da folha do diário. Mas outra coluna que era chamada de coluna subsidiária. Nessa coluna escriturava-se as contas, as subcontas ou contas analíticas. A outra coluna, a coluna devedora, onde escriturava a conta do débito, e a outra coluna, a conta do crédito, onde escriturava as contas credoras. Olha, nós sabemos que tem as fórmulas de escrituração. Primeira fórmula, uma conta devedora a uma conta credora. Segunda fórmula, diversas contas devedoras a uma conta credora. Terceira fórmula, diversas contas devedoras a uma conta credora. E quarta fórmula, diversas contas devedoras a diversas contas credoras. Alguns autores até acham que a quarta fórmula estava em desuso. Até 100 anos atrás, Carlos Carvalho já dizia que a quarta fórmula estava em desuso. Como em desuso? Se você paga no dia, compra, vende, paga aluguel, paga telefone, você faz operações de diversas contas devedoras e credoras. No sistema atual, alguns programas só fazem a primeira, segunda e terceira fórmula, realmente não fazem a quarta fórmula. Mas há programas que também se pode fazer a escrituração da quarta fórmula. Então, vamos deixar a fórmula para lá, porque não é interessante, é só explicar como é que era feita a inscrição no livro diário. Então, vamos lá, Zé. Uma operação. Depósito no Banco do Brasil, 10 mil, no Banco Econômico, 10 mil, e na Caixa Econômica, 10 mil. O que é que você faz? Vamos fazer o lançamento. Bancos, conta movimento, que é a conta devedora, a Caixa, que é a conta credora. Aí vem o histórico. O histórico sempre é pequeno, é o resumo, é a história do lançamento. Nosso depósito nessa base, nosso depósito nessa data. Como foi feito depósito em vários bancos, você usa a coluna do subtítulo, ou coluna da conta sintética.
Banco do Brasil 10 mil, Banco Econômico 10 mil e Caixa Econômica 10 mil. Total 30 mil, que é escriturado na coluna subsidiária. E o total vai para a conta devedora. E a conta credora, exatamente a conta do caixa. Como no primeira fórmula é um único histórico só, você pode colocar lá em cima, na coluna devedora, lá onde se botou banco contra movimento, ou colocar na última coluna que escriturou paralelamente a conta devedora e credor. Depende da maneira que você gostaria de fazer mais bonito. Porque naquela época de escriturar na mão tinha que fazer bonito. Letra bonita, bem detalhada. Isso era característica da escrituração contábil. Vamos ver como é feita hoje. Eu falei que a escrituração contábil era feita maquinizada, mesmo escrita, já falei, maquinizada, que você colocava um aparelho chamado front field, onde você colocava as fichas. E na mecanizada, uma máquina já pronta, já para a escrituração, com lugar próprio de colocar suas fichas. Bom, eu, por exemplo, comecei a trabalhar, utilizei pela primeira vez uma máquina para fazer a escrituração em 1965. A máquina era Mercato 5000 da Olivetti, com 8 somadores, coisa de tempo moderno. Eu aprendi a operar, porque eu trabalhava na filial em Salvador, e no final de semana eu ia copiar o movimento da filial lá na matriz. Sempre eu viajava à noite de sexta-feira para sábado fazer esse trabalho. Era uma das obrigações minhas. Pois é. Depois veio o sistema eletrônico. Naquele tipo, a gente utilizava o voucher como uma ferramenta de ajuda. E no sistema eletrônico você usa planilha. Então, por que usar planilha? É porque faz 2 vezes. Você escritura a planilha e depois torna escriturado. Não é possível, você pode não escriturar a planilha. Apesar de ser uma ferramenta boa de se trabalhar, porque ajuda, você tem como fazer a escrituração completa, correta, sem cometer enganos, sem cometer erros. E está aí a escrituração que se chama de moderna. Esse não é escrituração, são os meios pelos quais se chega à contabilidade. Não é a escrituração tão falada, é a contabilidade moderna. São os meios pelos quais se chega à contabilidade. Como diz a definição de J. Carvalho de Mendonça, contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação e controle relativa aos registros dos atos e fatos de entidade pública ou privada. Esses registros são os meios pelos quais se chega à contabilidade. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica a função de orientação e controle. Isso é a ciência. Os registros não. Registros é a escrituração. No passado era arte, passou a ser técnica e depois, hoje é tecnologia. Então, além desses meios pelos quais chega a contabilidade, há mecanismos utilizados pela máquina administrativa da União, do Estado, do município, da Previdência Social, para facilitar a sua arrecadação e combater a sonegação e a evasão de renda. Daí, essas repartições criam arquivos magnéticos e as empresas são obrigadas a informar esses arquivos magnéticos mensalmente ou trimestralmente. Então, deu lá DME, DMA, DMS, SPED, Serviço Público de Escrituração Contábil, Escrituração Fiscal Digital, Escrituração Contábil Digital, DCTF, Sintegra e alguns outros arquivos magnéticos. Alguns desses não utiliza mais. Por exemplo, o Sintegra na Bahia não há mais essa... não é que ele acabou, ele não existe mais a obrigatoriedade de fazer a entrega do Sintegra. Mas aí, para que seja feito esses arquivos magnéticos, a escrituração contábil tem que estar pronta, preparadinha, como nos moldes da lei, como manda a lei. A lei original, lá do Código Comercial, elas têm que estar assim, para que você possa parametrizar as contas na Receita Federal e enviar os arquivos. E se esses arquivos não forem enviados, a autuação não acerta pela repartição pública.